Romanos, número 12, capítulo 12, verso 1 e 2 apenas. Estou vendo que alguns estão abrindo ainda. Vamos ler então. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra nessa noite. E em espírito de devoção e adoração, ainda estamos no culto ao Senhor. E vamos ouvir a sua voz nessa noite, para a glória de seu nome. Pai, nós nos debruçamos diante da tua presença nessa hora, Senhor. Como nós carecemos, Senhor, da tua intervenção nesse momento, Senhor. Momento de semear a tua palavra. Momento que a tua voz é ecoada nessa casa, a qual te pertence, Senhor. Qual casa somos nós, a tua igreja. Ó Espírito Santo, dirige-nos na transmissão da tua palavra. Também aos meus irmãos que estarão ouvindo nessa noite. Nos faz, Senhor, compreender a tua vontade. Nos confronta, também nos consola. Nos dá, Senhor Jesus, a tua direção. Em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te pedimos. E desde já agradecemos, porque esta é a tua vontade. Que sairemos daqui, Senhor, edificados pela tua palavra. Nós temos essa certeza porque a tua palavra ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi destinada. Então nós te agradecemos. E durante esse tempo, Senhor, sê conosco. Que a tua misericórdia esteja conosco e nos alcance. Para a glória de teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós já está projetado, vamos trabalhar sobre o tema essa noite, a verdadeira vida que agrada a Deus. Por que verdadeira vida? Porque muitos cristãos têm vivido uma vida de pseudo-cristãos. O que é isso? Não estão vivendo de forma como a Escritura Sagrada diz que eles deveriam viver. Estão vivendo de forma como, de acordo com a sua mente, ou de acordo com a mente de muitos líderes religiosos, que ensinam verdades que não estão pautadas na Escritura, mas verdades apenas humanas. Então nós temos uma confusão enorme no meio cristão de realmente sabermos como é a vida de nós como cristãos, qual é a vida que realmente agrada a Deus, a verdadeira vida. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos. Ele não fundou essa igreja, mas ele tinha um anseio muito grande de visitar os irmãos em Roma. Provavelmente essa igreja ela foi fundada logo após o Pentecostes, aqueles irmãos que foram convertidos pelo Senhor, ali durante aquele período onde que os apóstolos e os discípulos estavam ali, e cada um, durante aquela festa de Pentecostes, ouviu do Evangelho as grandezas de Deus na sua própria língua. Então, provavelmente ali, deu-se início àqueles que realmente entregaram sua vida para Cristo, a igreja de Roma. Então, era uma igreja que já era madura, já tinha conhecimento, já havia muito tempo. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta com o intuito de ampliar o conhecimento que ele já tinha do Senhor. Um conhecimento mais prático. Então, Paulo trabalha essa carta do primeiro capítulo ao capítulo 11, as verdades contidas do Evangelho, desde todas as questões entre a queda do homem, entre a redenção em Cristo, temas como justificação pela fé, então, não de obras, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras. Isso é uma confusão muito grande no nosso meio ainda hoje.
Porque pessoas querem fazer muitas coisas para agradar a Deus. Querem viver fazendo muitas coisas porque acham que se não fizer, eles não vão conseguir a salvação. Então o evangelho é misturado ou misto entre que obras, Cristo, a obra de Cristo na cruz e as nossas obras, para que se completem e nos garantam a salvação. Isso é um equívoco, né? Porque Paulo vai dizer que não é por obras. Ele vai dar o exemplo de Abraão, que é o pai da fé. Então Abraão foi justificado pela fé, porque quando Deus os chamou, ele creu em um Deus invisível, ao qual ele não via, só soube do seu chamado, e ele obedeceu pela fé. Pela fé ele entregou o seu próprio filho, sabendo que Deus o iria ressuscitar, se fosse o caso. Porque quando ele subiu ao Monte Moriá, ele disse: ficai aqui aos seus servos, porque eu e o rapaz subiremos e voltaremos. Ele é o pai da fé porque ele creu. Então, não é por obras, é pela própria obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O mérito é dele, não nosso. Portanto, muitos cristãos já levam muita carga sobre essa questão de salvação, porque eles precisam fazer, porque se não fizer, pode ser que eles percam a salvação. Isso é um equívoco. Então, Paulo vai desmistificando tudo isso até o capítulo 11. Ele vai falando sobre essas questões doutrinárias para ampliar o conhecimento da igreja de Roma. Mas a partir do capítulo 12, esse capítulo que nós iniciamos aqui, Paulo muda, né, do que ele vem falando a respeito de doutrinas para a prática da doutrina. Ou seja, todos nós que estamos aqui, domingo após domingo, quintas-feiras, que é estudo bíblico, né? Na escola dominical pela manhã, temos recebido doutrina do Senhor, a palavra do Senhor. Não é verdade? Nós temos ouvido. O detalhe aqui com Paulo é que ele passa, a partir do capítulo 12 até o final, capítulo 16, trazendo um extenso parágrafo, digamos assim, ou, digamos, uma seção mais extensa, nesses 5 últimos capítulos, do 12 ao 16, falando da prática da doutrina que os romanos ouviram a respeito. Ou seja, de tudo quanto eles já tinham ouvido a respeito. Não é muito próprio para nós aqui, irmãos? Porque quantas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor? E é interessante que o tema é a verdadeira vida que agrada a Deus. E a verdadeira vida não é o tanto quanto eu conheço a respeito dessa vida, mas o quanto eu pratico essa vida. É um detalhe que eu preciso esclarecer para vocês. Não é o fato de que as obras não salvam, nem garantem a nossa salvação. É a obra de Cristo. Mas é interessante que em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é o dom de Deus. Aí ele vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele. Ou seja, nós somos uma obra de arte de Deus. Feitura, a palavra no original, quer dizer um poema, ou seja, algo que ele está construindo. Uma obra de Deus, feitura de Deus. Não é? Ele diz, pois somos feitura deles. Agora, como é essa feitura? É algo que é criado, recriado, melhor dizendo a palavra, em Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Como criados? É porque o velho homem morreu na cruz, mas o novo ainda é uma criança. Ainda é uma criança em Cristo. E ela é criada em Cristo, no molde de Cristo, na pessoa e na imagem de Cristo. Criados em Cristo Jesus, com um objetivo, irmãos, para as boas obras. Então não tem como fugir de boas obras. Nós só precisamos entender que a verdadeira vida em Cristo, ela tem 2 aspectos. E esses 2 aspectos precisam andar ajustados.
entre o que eu tenho que entender que Cristo fez por mim, que é me salvar, o que eu jamais poderia fazer, e o segundo é o que eu posso fazer para agradar a Deus. E essa parte tem a ver conosco e com o Senhor. Porque a salvação é só Ele. Eu não faço nada. Porque até a fé que eu tenho é dada por Ele. Porque Ele disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é o dom de Deus. Ele me dá a fé salvífica. Mas também, após eu ter a salvação de Cristo, eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. E o apóstolo Paulo, a partir desse capítulo 12, ele começa vários tópicos acerca dessa vida prática, dessa vida cristã. Na minha Bíblia, tem um subtítulo sobre o capítulo 12, não sei na sua e não sei qual vai ser, mas deve ser algo parecido. A minha diz, a nova vida. A nova vida. Eu me pergunto, se existe uma nova vida, nós temos vivido esta nova vida que Cristo já conquistou na cruz do Calvário, ou que tipo de vida temos vivido com o nome de cristãos? Porque se nós somos cristãos verdadeiros, temos que viver uma verdadeira vida que agrade a Deus. Aí você pergunta, mas eu vou ser perfeito? Não. Mas vamos entender aqui, a partir dessa questão, o que o apóstolo Paulo fala dessa nova vida, ou dessa verdadeira vida que agrada a Deus. Em primeiro lugar, no versículo 1, ele começa com uma palavra, rogo-vos. E eu parei para pensar aqui no original, o que é essa palavra que significa rogar. Além de que, para nós, no português, rogar quer dizer um pedido encarecido, algo que, uma súplica. Alguém que está suplicando, rogando no português, mas o sentido aqui no original é de chamar para o lado. Interessante isso. Ele faz um apelo para os irmãos. Olha, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está chamando os irmãos. Ele está chamando a igreja. Venham aqui para o meu lado. Se aproximem de mim agora, porque eu quero a sua atenção. Rogo-vos. Estou chamando vocês agora para chegar perto de mim, para me escutar o que eu tenho a dizer. Porque vocês já ouviram tudo o que eu disse até agora, do capítulo 1 até o 11. Agora eu quero que vocês cheguem aqui para perto. Vem para cá. Sabe como quem... Vem mais próximo, porque agora, o que vocês ouviram, vocês precisam praticar. Então ele chega aqui e diz, cheguem aqui, irmãos, e eu quero que vocês escutem, pelas misericórdias de Deus. Porque Paulo coloca as misericórdias de Deus? Porque ele está fazendo menção que a maior misericórdia de Deus pela vida daquele povo foi ter enviado o seu próprio Filho, o seu Evangelho, foi proclamado a eles. A misericórdia de Deus alcançou cada um de nós que estamos aqui. Eu acredito, porque eu não estou no coração de vocês. Se realmente vocês já entregaram a vida para Cristo, eu não sei todos, conheço alguns, muitos, mas não sei todos. Mas o Senhor conhece. Ele sabe quem pertence a Ele. Ele sabe quem está fazendo o número. Ele sabe quem tem interesse pelo ouvir a sua voz, pelo que Ele tem a dizer. Porque as ovelhas, elas têm sede de águas e de pastos verdejantes. E o Senhor, que é o pastor das ovelhas, pela sua palavra, ela nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então, quem é ovelha do Senhor tem sede e fome da sua palavra. Ela tem sede e fome. Portanto, essa é a palavra do Senhor. E ele diz, pelas misericórdias do Senhor. E ele continua dizendo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção nisso, irmãos. Depois de eles terem ouvido as verdades acerca do Evangelho, se você parar para pensar, o que Paulo resume
este evangelho nessa carta aos Romanos, se você deixar aqui marcado e abrir o capítulo 1, abra aí, por favor, é só voltar algumas páginas de Romanos, veja o que ele diz a respeito do evangelho, que alcançou a ele e também aos irmãos. E a finalidade deste evangelho que eles ouviram está aqui no capítulo 1. Veja que o que ele diz, dele mesmo principalmente. Versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, olha como ele se intitula, um servo. Alguém que eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou para servir ao Senhor. E é interessante que ele continua dizendo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo aqui não é título, mas é a missão dele. Enviado quer dizer apóstolo. Eu fui chamado para ser enviado. Enviado para os gentios, para as nações, para testemunhar de Cristo, que fez na minha vida. E agora eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para testemunhar o que Deus mudou na minha vida. Você tem algo para falar para uma pessoa que mora perto de você, que convive com você no trabalho, em outra faculdade, seja onde for, você tem algo, como Paulo disse, eu fui chamado pelo Senhor para testemunhar. Alguém olha para a sua vida e vê algo de diferente na sua vida? Paulo tinha essa sede de testemunhar o Senhor, porque foi a maior coisa que ele pôde conseguir nesse mundo, foi ter tido um encontro com Cristo. E muitas vezes nós não fazemos caso disso. Muitas vezes nós estamos na nossa vida cotidiana, fazendo as nossas coisas, nossas atividades, e as pessoas nem imaginam que nós já tivemos um encontro com Cristo. Elas olham para nós como se fosse qualquer pessoa aí. Nós precisamos refletir. Se nós não temos... Porque nós fomos chamados também como Paulo. Lógico que ele teve um chamado específico, mas nós temos o nosso chamado. O ministério da reconciliação foi dado a cada um de nós. O ministério é serviço. E a reconciliação é de reconciliar aqueles que não conhecem a Cristo no mundo com o Pai, através de Cristo. Só que você é um agente do Senhor, e eu também. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver que há algo diferente na nossa vida. Então Paulo diz isso, e ele diz, interessante, para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente pensa que é só Paulo, né? Todos nós fomos separados desse mundo para o Evangelho. Aí a gente fica pensando, o que é o Evangelho? Paulo vai dizer o que é o Evangelho. Ele vai dizer aqui, verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o Evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho, é com respeito a Cristo. O Evangelho é a pessoa de Cristo. O Evangelho não é uma boa notícia de Cristo. Só que essa boa notícia ela é passada através de você, irmãos. As pessoas estão perecendo aí fora por falta desse conhecimento de quem é Jesus. Hoje no discipulado, a primeira pergunta que eles vão estudar durante a semana, na próxima semana nós estamos começando o discipulado, o pastor Adriano passou um material muito bom para nós, né, sobre a questão do discipulado, e a primeira pergunta que eles vão estudar é quem é Jesus? Quem é Jesus? Se nós não temos essa clareza de quem é o Senhor Jesus para você, quem é Cristo para você, como você pode transmitir para os outros
se esta verdade de quem é Cristo não está enraizada no teu coração, se Cristo não é o maior e o melhor que você pode transmitir para os outros, você pode transmitir tudo nessa vida. Tantas novidades que surgem nesse mundo. Tantas boas notícias nós transmitimos, muitas vezes, as más também. Mas o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E a boa notícia é Cristo. Só que a boa notícia, imagine você falar de algo que você ouviu falar. Olha, eu ouvi dizer que tem uma pessoa que é muito boa, mas eu não sei, eu não conheço. Mas dizem que é bom. Quem está ouvindo você dizer assim, será que ele vai ter você vai ter credibilidade? Essa pessoa vai confiar? Eu não confiaria em alguém que fala de terceiros. Então, assim, quem fala de Cristo, fala com convicção, certeza de quem Ele é, para quem Ele representa para você. As pessoas precisam ver em você e em mim o que Cristo representa para você. Irmãos, quando a gente fala de algo que é bom, a gente fala com entusiasmo. Entusiasmo. Pode ter certeza. Quando você vai falar para um amigo, seu, amiga, alguma coisa que é boa, você vai falar com entusiasmo. Olha, é muito bom aquela série. Não é qualquer coisa que é do dia a dia. Não é? Não, e olha aquela roupa, olha, muito bom ali, pode ir, porque você vai falar bom, é coisa boa, você vai falar com entusiasmo. Ou não é assim? É assim. Mas quando chega de Cristo, parece que a gente fica meio que com vergonha. E será que, né? Precisa rever isso, irmãos. Então vamos lá. Ele vai seguindo, e aqui, no versículo 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça. Nós recebemos esse favor de Deus através de Cristo. Deus deu a sua graça através de Cristo. Esse presente, esse favor imerecido, foi Cristo ter morrido no teu lugar. Então, e no meu. Então, veja que no versículo, então, pela graça, e o apostolado por amor do seu nome, verso 5 ainda, para a obediência por fé entre todos os gentios. E no versículo 6 é o versículo que eu quero destacar para vocês aqui. Porque este chamado de Paulo também é o nosso chamado, que nesse versículo 6 vai mostrar que vida é essa que Deus se agrada e espera de nós. Ele diz aqui no versículo 6, de acordo, de cujo número os gentios, e também nós somos gentios, sois também vós, chamados para o quê, irmãos? Para serdes de Jesus. Você foi chamado para ser de Cristo. Você tem noção do que é isso, irmão? Ser chamado para ser do Senhor. E aquela ideia de ser salvo e eu vivo agora a minha vida. Não. Eu sou salvo, Cristo me salvou, não, e agora eu vou viver para mim. Eu vou viver para meus objetivos, as coisas que me interessam, meus interesses, o que eu penso. Você foi chamado para ser do Senhor, você não pertence mais. O irmão Flávio falou isso aqui. Não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fomos comprados. Cristo comprou você com o seu sangue na cruz. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele compra você. Ele paga a sua dívida e encrava na cruz. A tua dívida eterna, de morte eterna, foi paga pelo sangue do Senhor na cruz do Calvário. Agora ele disse: você é meu, eu sou teu, Senhor. E é interessante que o servo, ele não tem vontade própria. A gente usa essa palavra servo, mas no original é escravo. O escravo só faz a vontade do seu Senhor. Muitos não pregam de uma forma mais enfática e clara como essa, porque com medo de que as pessoas, mas que é isso? Nós precisamos entender a vida que agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus e Ele não agradou a si mesmo. Antes Ele disse o quê?
no Getsemane, que direi eu? Passa de mim esse cálice? Não, mas que faça-se a tua vontade. Então, ele sendo o Filho de Deus, fez a vontade do Pai. E nós, como Filho de Deus, por adoção, por meio de Cristo, devemos procurar fazer a vontade de agradar ao Pai. Então ele vai dizer aqui, no versículo 6, chamados para serem de Cristo, e o 7 ele vai dizer, a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para seres santos. Então, ser de Cristo, em primeiro lugar, é ser separado, santo é separado desse mundo, e separados para Cristo. Como é que a gente vai entender isso, ser de Cristo? Volte aí para Romanos 12, e a gente vai entender melhor o que a gente está colocando aqui. Então veja que ele diz, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então veja que, com relação ao Evangelho, o Evangelho é para que você se apresente. Você foi chamado para ser de Cristo e ser santo. Quando Ele compra você, Ele te coloca agora numa posição de servo. E o teu chamado é você ser dele e também ser separado dessas coisas desse mundo. E aqui ele vai dizer que, como é que a gente vai conseguir isso? Ele vai trazer aqui a memória do Antigo Testamento, como era feito isso. O povo tinha pecado, o povo estava, o mundo, né? Ele acabava se contaminando. E para que ele se tornasse santo diante de Deus, ele precisaria comparecer diante de Deus e trazer um animal, uma oferta de sacrifício. Essa oferta era um animal que era posto no altar. E esse animal era inocente em relação à culpa daquela pessoa. E esse animal tinha que ser morto. Ele tinha que ser morto, porque o sangue desse animal, ele seria, de alguma forma, purificava temporariamente o pecado daquelas pessoas que estavam se aproximando do templo do Senhor. E agora, ele diz que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, o nosso corpo, não mais um animal, mas o nosso corpo em sacrifício vivo. Por que vivo, irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a própria oferta pelo pecado. Ele é o próprio sacerdote que imola essa ovelha, né, esse carneiro, o cordeiro, melhor dizendo. E Ele é o próprio templo. Ele é tudo que era no Antigo Testamento, está na pessoa de Cristo. Ele tanto faz, ele é a oferta como sacerdote, ele faz tudo. Ele se apresenta vivo para que nós não precisemos de mais animais para cobrir o nosso pecado, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado, irmãos. E esse sangue foi derramado na cruz do Calvário, porque a cruz, ela é um símbolo do altar. Um símbolo do altar. Você lembra que Abraão colocou lenha sobre o altar, madeira, porque o sacrifício era um holocausto. E o holocausto, ele é uma oferta completa, porque não sobra nada daquele animal. Ele é queimado por completo, consumido, a sua vida totalmente consumida no altar. E Isaac foi colocado sobre o altar. Mas quando Abraão ia imolar o seu filho, a voz do céu disse: não, Abraão, não faças mal ao rapaz. E o Senhor proveu o cordeiro que estava entre os galhos, nos arbustos. E aquele cordeiro é o que foi sacrificado e foi consumido pelo fogo em oferta suave e agradável a Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que nós apresentamos o nosso corpo num sacrifício vivo por causa de Cristo. Porque o que Ele fez, é interessante que esse sacrifício, ele é santo
e agradável a Deus e não a mim. Já parou para perceber isso? Que nós temos que apresentar a nossa vida a Deus para agradar a Deus e não a nós? Você acha que tomar a cruz todos os dias é agradável a mim, a você? Eu acho que não. Mas foi isso que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz e me siga. Então veja que esse sacrifício vivo é como que você tomar a cruz para agradar a Deus. Veja que não é para salvação, é para santificação. É para que você mude, irmão. Para que você reflita. É interessante isso, porque Paulo está mostrando aqui que tudo que você já aprendeu precisa ser colocado em prática para que as pessoas aí fora vejam que você tem mudado. E eu também. Então ele vai dizer aqui, ó. Por isso que ele diz assim: agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu parei para pensar sobre isso. Todos os dias nós cultuamos, a gente pensa que a gente só cultua a Deus aqui, né? Não, irmãos, aqui é uma assembleia solene, onde todos os irmãos estão reunidos com uma só voz para louvar, engrandecer o nome do Senhor e ouvir a sua voz. Mas todos os dias eu e você precisamos entender que nós estamos cultuando ao Senhor. Parece que as pessoas, não caiu a ficha para muitos, que eles só têm o culto aqui. E lá fora, então, eu vivo como eu quero. Não. Essa ideia daqui, o culto racional, é um culto, a palavra tem a ver com entendimento. Entendimento da palavra. Ele não passou do capítulo 1 ao 11 ensinando doutrina para os irmãos. Agora vocês entendam o que vocês ouviram acerca do Senhor e da sua vontade pela sua palavra. E agora, pratique isso. Diariamente no nosso culto racional. O culto racional é quando você tem o entendimento de quem você é para o Senhor. Então você começa a renunciar a si mesmo diariamente, e isso é agradável a Deus. Isso é a vida que agrada a Deus. Agora, como se nós somos tão imperfeitos e cheios de pecados? Como é que a gente consegue? Você acha que Deus vai se agradar de mim e de você? Eu acho que não vai, não. Não vai, não. Como é que você consegue agradar a Deus? Qual é a verdadeira vida que agrada a Deus? Sabe qual foi a palavra que Deus disse no batismo de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras versões diz, em quem tenho todo o meu prazer. É nele que eu me agrado. Eu me agrado do meu filho, porque ele é perfeito. E aqui, irmãos, no final, ele vai dizer assim: o nosso culto racional é o entendimento que Deus se agrada do seu Filho Jesus. Deus se agrada de Cristo. Portanto, eu tomar a minha cruz todos os dias é eu me assemelhar a quem? Ao Senhor Jesus. Todas as vezes que eu e você nos assemelhamos, tomamos a cruz de Cristo, negamos a nós mesmos, o nosso eu, e nos apropriamos do Senhor, nos parecemos mais com Cristo, nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Deus vê Cristo em você e vê em mim. Todas as vezes que moralmente, todas as vezes que na prática nós procuramos viver uma vida que agrada a Deus, Ele se agrada porque Ele vai ver o seu Filho em cada um de nós. Por isso é que rogo-vos, por isso que vem para cá, irmãos, venham, preste atenção, porque não é só você saber que Cristo te salvou. Você precisa viver uma vida que agrade ao Senhor. Isso às vezes nos coloca na parede, né? Porque muitas vezes a gente não está vivendo assim, desse jeito. E não adianta, porque o Senhor sabe, né?
Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se a gente está vivendo ou não. Se a gente está vivendo uma religiosidade, por exemplo, um ritualismo de vir às reuniões. E durante a nossa vida semanal, é outra vida, totalmente diferente. Ele conhece, e Ele sonda os nossos corações. E no Salmo 139 ele diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele sonda e nos conhece. Portanto, se nós não estamos vivendo uma verdadeira vida que agrada a Deus, precisamos refletir o quanto de Cristo nós temos expressado em nossas vidas. Então, vamos, a irmã Keila, acho que ela falou sobre uma questão aí da candeia, não sei, eu acho que eu vi assim. Falou? Hã? A candeia debaixo do alqueire, né? De algo que tampe a luz, mas ela é colocada no alto para que todos vejam o brilho. Nesse mundo de trevas, você e eu somos luz do Senhor. E aí nós não podemos deixar que essa luz fique fraca ou seja colocada debaixo de algo que impeça o brilho. Só que, para que o brilho ele fique forte e as pessoas consigam ver a tua vida brilhando Cristo, é preciso o óleo do Espírito. É preciso estar cheio do Espírito. E Paulo vai mostrar aqui em seguida o que é uma vida cheia do Espírito Santo. As características de uma vida que agrada a Deus é uma vida cheia do fruto do Espírito Santo. Foi o que a irmã Keila falou aqui. E nós cantamos aqui sobre o amor do Senhor, não é? Que ele diz aqui, firmado estarei, sempre te amarei. Cantamos isso. Mas aqui Paulo vai mostrar que existem outras questões aqui. Sobre o amar ao Senhor. Sobre louvar ao Senhor, amando ao Senhor. Então, vamos prosseguir aqui em Romanos. Ainda ele vai dizer, irmãos, que esse culto racional tem a ver com a sua palavra. Olha, é um entendimento da palavra. Quanto tempo você tem estudado a palavra do Senhor, irmãos? Quanto tempo você tem meditado na palavra do Senhor? Como é que você quer ser transformado? Como você quer viver uma vida que agrade ao Senhor se você não tem um culto diário, racional? Quer dizer, você tem meditado, vem de raciocinar, vem de você pensar no que Cristo já te falou pela Escritura. É pela palavra de Deus que há essa transformação, pelo Espírito Santo da palavra que trabalha em você. Mas se você deixa essa palavra fechada, se você não dá espaço para ela, você permanece o mesmo, o tempo vai passando, irmão. O tempo passa tão rápido. Tem gente que eu nunca vou chegar perto para alcançar, mas você vai. Você vai estar perto de gente. Você foi chamado para testemunhar o Senhor, o Evangelho do Senhor. Pare para pensar sobre isso. Veja que o apóstolo, vai falar o apóstolo, o autor aos Hebreus, não precisa abrir não, vou ler para vocês. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor ela é viva e o quê? Se o nosso culto é racional, é com entendimento e é da palavra, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. E ela divide entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração e pensamentos do coração. Ou seja, a palavra do Senhor ela é um espelho da tua vida. Se você olha para ela, ela vai refletir o seu procedimento diário e o meu. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, sabe o que acontece isso? O sacrifício santo e agradável a Deus, que é um culto racional, é quando eu apresento a minha vida em uma figura de linguagem, como sendo um animal que está sendo apresentado diante do altar,
e o sacerdote está com uma... Sabe o que é a espada? A gente pensa que é uma espada de guerra, né? Não é não. É uma adaga. É uma espada, para nós aqui no português, mas é uma faca curva que o sacerdote ele usa normalmente para ferir um animal ou dissecar um animal. Sabe aquelas facas que disseca o animal? O sacerdote fazia isso com o animal. A ideia é de que você se colocando no altar do Senhor, o próprio Senhor, pela palavra, que é uma espada, que é uma faca que corta e vê a intenção do meu e do seu coração, ela vê por dentro, ela nos abre e nos vê por dentro. Não tem como, a palavra ela penetra no teu coração. Se você fechar essa palavra, ela não vai te cortar, irmãos. Agora, preste atenção, ao mesmo tempo que a palavra ela corta, ela disseca e ela vai arrancar aquilo que não serve, aquilo que está ruim, aquilo que está corrompendo a tua vida, o teu coração, ela tira, ela demonstra isso e corta, ela vai te dar vida. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ela faz esse trabalho, ela é viva e eficaz. Ao mesmo tempo que ela mata aquilo que está te matando, o pecado, ela te dá, no lugar de sair, a vida de Cristo. Ela vai trabalhar em você, tanto operar aquilo que precisa ser tirado para fora do teu coração, como aquilo que precisa entrar no teu coração, que é o próprio Senhor. Ela é viva e eficaz. Então veja que essa palavra ela vai trabalhando na nossa vida a partir do momento que nós nos apresentamos diante do Senhor. Se você não se apresentar diante do Senhor, nada disso acontecerá. E vamos viver uma vida apática, irmãos. Você vê pessoas assim? Você vê pessoas fazendo número? Você vê pessoas dia após dia vindo e ficando ali naquela vida comum e naquele cotidiano, mas não há mudança naquela pessoa. Você não vê aquela pessoa se dispondo para a obra do Senhor, você não vê ela com interesse. Ela fica ali de braços cruzados, porque eu não quero mais me envolver com nada disso aí. Eu quero viver minha vida só. E não é assim que nós fomos chamados. Então veja que ele, na segunda parte, no versículo 2, ele vai dizer: quando você se submete a tudo isso, tem um resultado. Quando você se submete no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, tomando a sua cruz e negando a si mesmo, e pegando a sua palavra e deixando que ela opere, o Espírito Santo é o Espírito Santo da palavra. Ela nos guia à verdade que está na palavra do Senhor. Ele vai operar essa transformação em mim. Porque aqui é interessante que ele diz aqui, no verso 2, e não vos conformeis com este século. O que nós vemos mais no nosso tempo, irmãos, são cristãos nominais. Só tem o nome de cristão. Mas a forma deles, exterior, está com a mesma forma deste mundo. Eles exteriormente expressam mais a forma deste mundo, desta geração, desse sistema de religioso e também desse sistema do mundo que jaz no maligno. Eles estão mais parecidos com a forma do mundo do que com a forma de Cristo. E aqui é interessante que parece que alguns desses cristãos de Roma já estavam se conformando com este século de Paulo, que ele estava se referindo. Já estavam se moldando ao que o mundo tem oferecido e já estavam mais parecidos com o mundo do que com o nosso Senhor, que os salvou. Portanto, isso é para nós refletirmos como anda a nossa vida neste século, nesta geração. Como diante do Senhor nós temos vivido nesta geração. Você e eu temos feito diferença na nossa geração? Precisamos refletir isso, irmãos. Porque a gente passa tão rápido
Um dia desse, a gente era adolescente, um piscar de olhos, agora a gente já está maduro. E a gente olha para trás, e nosso tempo, a gente fica pensando assim, quanto tempo eu perdi, meu Deus, com tantas essas coisas, com tantas formas desse mundo. Tanta gente podia ter sido edificada através da minha vida. E eu me preocupei mais com a minha vida do que com os interesses do Senhor. E ele diz aqui, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é ser transformado, irmãos? A palavra está no passivo aqui. Nós não transformamos a nossa mente. Nós somos transformados pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai usar a palavra do Senhor para trabalhar na nossa vida. Mais uma vez eu digo, não deixe guardada a sua palavra. Não deixe de meditar na sua palavra, porque ela é o agente transformador do nosso caráter. E é interessante que ele fala aqui, serem transformados pela renovação da vossa mente. Eu fico pensando, irmãos, quanta coisa tem ocupado a mente das pessoas nesse século, hein? Quantas pessoas em depressão e ansiedade extrema. Porque a mente está tão ocupada com tantas coisas que esse mundo tem nos mostrado que não há espaço para aquilo que nos traz a paz. Pois o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento que esse mundo pode dar, ela é que vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Mas só que depois ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Sabe o que é isso? Cristo. Seja Cristo que ocupe o vosso pensamento, irmãos. Quando nós nos ocupamos do Senhor Jesus, com aquilo que pertence ao Senhor, com os frutos do Espírito, tem paz na nossa vida, na nossa alma, irmãos. Nós temos paz no coração, na nossa mente, e aí não há espaço para as outras coisas. Só que nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós deixamos as outras coisas invadirem a nossa mente, pesar a nossa alma, nosso coração, e deixamos de nos ocupar com aquilo que nos traz a paz, que é o Senhor. Percebe como nós muitas vezes deixamos isso de lado? O Senhor quer que a gente se ocupe dele, que nos enchamos do Senhor, na nossa mente e nos nossos sentimentos estejam guardados no Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que ele vai dizer aqui, depois de tudo isso, depois que nós nos apresentamos diante dele, como a nossa vida em sacrifício vivo, agradável a ele, não a mim, negando a nós mesmos, tomando sua cruz. E ele vai dizer, com isso, nós vamos sendo transformados pela sua palavra, a nossa mente é transformada, nós ao invés de estarmos conformados ao mundo, nós vamos estar conformados àquilo que foi predestinado para nós antes da fundação do mundo, irmãos. Muito antes, estava predestinado para que eu e você nós temos que ser. Veja que, se você virar a página aqui em Romanos capítulo 8, veja no versículo 29 o que o apóstolo Paulo vai dizer, não é? Ele vai dizer aqui, aliás no 29, não é isso? Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, o que, irmãos? A imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos chamou para sermos conforme. Veja que Paulo vai dizer: não vos conformeis, não tomem a forma desse século, desse mundo, desse sistema, mas aqui ele vai dizer que nós fomos chamados para sermos conforme. O que ele fez na nossa alma, no nosso homem interior, tem que passar para o exterior. É a forma exterior. Ou seja, quando as pessoas te verem, vão ver Cristo em muitos aspectos, só que não vão ver por completo. Mas o quanto você se esforçar para se parecer com o Senhor, pela sua palavra, você será transformado. Porque isso é um processo que Deus trabalha na nossa vida, Ele agindo e nós respondendo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar ou realizar. Da mesma forma que Ele é que faz isso, nós desenvolvemos. São as duas coisas na santificação, nesse processo de se parecer mais com o Senhor, é o Senhor agindo e eu respondendo. Não pense que Ele vai fazer isso como marionete, não vai. Sabe? Agora, sabe a questão, irmãos? É que quanto mais tempo eu resisto à voz do Senhor, mais peso eu carrego na minha vida. Peso de quê? De mim. Peso da minha natureza. Eu tenho que me despir desse peso. Despir do velho homem. Só me despo do velho homem pela palavra. Meditando e orando na palavra. Aí o Espírito Santo vai mostrando a minha vida, porque essa é luz, a luz está aqui, ó. Então eu estou chegando e a luz está chegando um holofote na minha vida, eu vou vendo, meu Deus, quanta mancha tem aqui. Você não se olha no espelho, às vezes tem uma pequena mancha, você vê a luz ali, ó. Eita, essa mancha aqui. Às vezes eu vejo minha esposa em casa, dá para ver essa mancha aqui? Dá para ver, porque a luz está mostrando, e a palavra ela é luz, para revelar o quanto nós estamos distante da imagem de Cristo, pois fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Quando Ele veio, Ele é o unigênito, o único Filho. Quando Ele morre e ressuscita, Ele passa a ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos que somos nós. Irmãos como co-herdeiros de Cristo, como filhos adotados de Deus, porque Ele só tem um único filho, mas Ele adotou a todos nós. E aí, irmãos, é nessa forma que nós temos que pensar, conforme a imagem de seu filho. Então, o objetivo do Senhor é interessante aqui, que Ele diz no final aqui, ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. É prática. Você tem experimentado a verdadeira vida que agrada a Deus? É quando nós estamos vivendo em busca do alvo que é Cristo. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz: irmãos, eu não julgo ter alcançado. Eu não julgo ter alcançado Cristo. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e o quê? Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É em Cristo, irmãos. É Cristo. Nós temos que ter um alvo que é Cristo. Se você não tem um alvo, uma meta para ser como Cristo, você vai ficando, você está andando para trás. Paulo disse, eu avanço. Hoje eu tenho uma medida de Cristo, mas eu avanço. Eu não consegui, eu vou avançar. Mas muitos estão fazendo isso, ó. Pare para refletir, irmãos. Porque a verdadeira vida que agrada a Deus é que cada dia, até aquele dia perfeito, quando nós seremos como Ele. Até aquele dia, você não se conforme com aquilo que você já recebeu do Senhor.
Porque aquele que está parado, ele acha que está parado, mas ele está andando para trás, enquanto os outros estão avançando. E sabe o que é isso? Avançar é menos peso, é você estar mais leve, é você olhar para as situações do dia a dia, é você não agir não como você mesmo, mas agir como Cristo. E aqui na prática, irmãos, veja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe o que é isso? Boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus é que eu e você sejamos como Cristo, o seu Filho amado. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você e eu se pareçamos com seu Filho. Se nós não estamos buscando esse alvo, eu peço ao Senhor nessa noite que o Espírito Santo te incomode a você prosseguir para esse alvo, de alcançar ao menos alguma coisa do nosso Senhor. Porque todas as vezes que Cristo conquista algo na nossa vida, que nós deixamos de ser como nós somos e nos parecemos com o Senhor, a nossa vida é uma verdadeira vida que tem agradado ao Senhor. E aqui, irmãos, eu quero concluir com uma lista. Eu vou discorrer, só vou mostrar para você como na prática nós podemos vivenciar o que nós vimos aqui nesses 2 versículos apenas. Quantas coisas tem aqui, não é? Mas veja que a partir do versículo 9 de Romanos 12, tem um subtítulo: As virtudes recomendadas. E Paulo vai dividir 4 virtudes. Durante a nossa caminhada aqui nessa terra, vai acontecer essas coisinhas que estão nessa lista, nos quais nós vamos saber o quanto nós temos nos colocado diante do altar do Senhor, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos ler essa listinha? Veja, são 4. A primeira está só no versículo 9. A primeira virtude é pessoal, é sua vida. Sua vida pessoal. E ele vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor que você tem, não seja hipócrita. Não seja com fingimento. João vai dizer isso: filhinhos, não amemos de palavras, mas em verdade. Não ame só de boca. E aí é interessante, essa é a primeira virtude. A segunda vai do versículo 10 ao versículo 14. E essa segunda virtude são virtudes da família. Tanto a família biológica como a família de Deus. Observe o que ele vai dizer aqui. Já que o amor pessoal seja sem fingimento, sem hipocrisia, ele tem que ser demonstrado na prática. Então vamos lá. Amai, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa difícil. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Normalmente não é assim. Normalmente eu é em primeiro lugar. A minha vontade. Mas aqui é o contrário. Você honra ao outro. E aqui no verso 11 ele diz: no zelo não sejais remissos. No zelo, na palavra, no zelo com a tua vida com o Senhor. Não descuide, irmão. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Ele encerra essa segunda virtude, que são virtudes familiares. São coisas que a tua casa deve ser. A tua casa deve ser um agente de bênção para as pessoas. No terceiro, ele vai mostrar
essas virtudes que nós temos adquirido por mortificar o nosso corpo e apresentar ao Senhor e nos negar a si mesmo para o próximo, para o teu próximo. E ele vai dizer a partir do verso 14: abençoai os que vos perseguem. Amém? E nem ouvi. Hein? Abençoai e não amaldiçoeis. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescei com o que é humilde, e não seja sábio aos teus próprios olhos. Do verso 17 até o 21 é o mais difícil de todos, viu, irmão? Nessas virtudes adquiridas na cruz do Calvário. Vou só ler aqui para vocês. Vamos lá acompanhar? 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, se nós temos retribuído mal por mal, se nós temos odiado aqueles que nos perseguem, se nós temos deixado de lado essas pessoas, a verdadeira vida que agrada a Deus ainda não está sendo manifesta ou manifestada em nós. Nós precisamos fazer isso. A base é a tua vida no altar do Senhor. A palavra do Senhor produzindo uma nova vida em ti. A partir disso, você desenvolve Cristo, a imagem dele na tua vida, e aí quando esses conflitos acontecerem na tua casa, entre amigos, vizinhos, pessoas e até aqueles que nos perseguem, sua reação não será mais como você deveria, mas você vai amontoar brasas na cabeça dele, porque quando você fizer o bem, ao invés do mal, você entrega ao Senhor, que é justo juiz, que fará por ti, mas você vai fazer com que ele pense que Cristo realmente está na tua vida, porque não tem como alguém te fazer mal e você retribuir com o bem. Foi isso que Cristo fez. A maldade do pecado da humanidade caiu sobre ele, e o bem que ele deu foi sua própria vida para nos salvar. Que o Senhor assim nos faça compreender que a verdadeira vida que agrada a Deus é viver para a glória do Senhor, expressando Cristo no nosso viver diário. Vou pedir ao pastor Adriano que faça uma oração por nós agora. Se nós não estamos vivendo assim, que o Senhor nos incomode a partir de hoje e que as nossas relações da segunda-feira em diante procurem ser diferentes para expressarmos o Senhor em nossa vida, em nome de Jesus.